Hoje eu vou te ensinar diversas formas de fazer lista suspensa no Excel. Antes de começar efetivamente, eu sugiro que você visite o meu Instagram. É o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial. Todo dia eu coloco conteúdo novo te ensinando os principais truques para utilizar a ferramenta. Então me siga, é o @excelgenial e o link está aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer lista suspensa no Excel. Se você não sabe o que é uma lista suspensa, eu te explico. Lista suspensa é quando você entra numa célula e ela já tem opções pré-definidas, como é o exemplo dessa célula D2 que você está vendo agora. Quando você clica nesse filtrozinho que aparece aqui do lado, você já tem 4 opções que eu cadastrei para que aparecesse nessa célula essas 4 opções. Dessa forma, você trava a célula para ter como entrada somente valores que você deseja. Isso é muito importante porque você deixa o seu Excel muito mais bonito e muito mais dinâmico para as pessoas que forem utilizar. O nome disso é lista suspensa e você consegue fazer isso pela função validação de dados que tem dentro do Excel. Nós vamos aprender 3 formas de fazer essa lista suspensa a partir de agora. Para fazer esse processo, você precisa, como eu já disse, inserir a validação de dados. E isso você consegue vindo aqui em Dados, Ferramenta de Dados, passa o mouse em cima desse simbolinho que tem aqui e você vê que está aqui a validação de dados. Você clica então na setinha e clica em Validação de Dados. Não se esqueça de deixar somente a célula que você quer fazer o comando selecionado. Para inserir a lista suspensa via validação de dados, aqui em configurações você tem que permitir uma lista e aqui no campo fonte você coloca todos os dados que você quer que apareçam nessa sua lista suspensa separados por ponto e vírgula. Não precisa colocar igual, não precisa colocar entre aspas. Nós queremos colocar 4 opções: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nós colocamos todos esses nomes separados por ponto e vírgula. Então eu adiciono Brasil, coloco ponto e vírgula, coloco Argentina, ponto e vírgula, Uruguai, ponto e vírgula, Paraguai, ponto e vírgula. Quando você faz isso, esses nomes que você está colocando vão aparecer em ordem lá dentro da sua lista suspensa. Não precisa, como eu disse, colocar igual e nem colocar aspas. Basta você colocar um nome que você quer, que com isso já é suficiente para aparecer lá na sua lista suspensa. Quando você dá OK, a sua célula que você tinha selecionado antes, que não tinha nenhuma lista suspensa, ela passa a ter o simbolinho de lista suspensa. E quando você clica, as opções já estão aqui, justamente as opções que você cadastrou. Essa é a forma manual de você inserir uma lista suspensa dentro de uma célula. Existe uma segunda forma, que é fazendo essa inclusão via intervalo. Você tem os dados já no intervalo, cada dado em uma célula, e a partir disso você consegue criar para cada um desses dados uma linha dentro dessa lista suspensa. Para fazer isso, vá até a célula onde você deseja colocar a sua lista suspensa, vá em Dados, Validação de Dados, clica nesse simbolinho e vai novamente em Validação de Dados. Aqui em Configurações, mais uma vez você coloca a lista e aqui em Fonte você vai colocar o intervalo onde estão as informações que você quer que apareça na sua lista suspensa. A diferença é que você vai colocar igual ao intervalo, então você coloca igual ao intervalo que você quer selecionar. No caso, as informações que eu quero nessa minha lista suspensa estão de H13 até H16, então você coloca igual a H13 igual a 16, selecionando as informações. Não precisa entrar na mão, você só seleciona com o seu teclado, com o seu mouse, e aí as informações já vêm aqui para a fonte. Você dá OK e a sua lista suspensa é criada justamente com as informações do intervalo que você pediu. Por que é interessante esse modelo? Porque cada célula que você tem no intervalo selecionado acaba dando origem a uma linha diferente dentro da sua validação de dados. Se você por acaso mudar a Argentina aqui por França, por exemplo, automaticamente isso já é contemplado dentro da sua validação de dados. Isso já é contemplado dentro da sua lista suspensa. Então fica muito mais fácil você alterar os itens que estão lá na sua lista. Você não precisa, como nessa primeira forma manual que nós vimos, entrar dentro da validação de dados, trocar Argentina por França. Não precisa fazer isso. É só você alterar o conteúdo lá da sua célula que automaticamente a sua validação de dados
já vai alterar também. Vou dar um Ctrl Z para voltar à Argentina e vamos para a terceira forma de fazer lista suspensa, que é via nomes. Isso funciona quando você tem um intervalo dentro da planilha e cria um nome para esse intervalo e lá na sua validação de dados chama esse nome. Para fazer isso, você vai seguir os seguintes passos. Primeira coisa, selecione o intervalo onde estão as informações que você quer criar sua lista suspensa. No caso, eu tenho de L13 até L16. Apertei um Ctrl Shift para baixo, ele selecionou todo o intervalo para mim. Aqui em fórmulas e em gerenciador de nomes, você vai colocar um novo nome, que é justamente isso que eu estou fazendo agora. Note que o intervalo selecionado já aparece aqui em refere-se a. O intervalo que você acabou de selecionar já vem aqui automaticamente para refere-se a. Caso não tenha vindo, era só questão de você selecionar aqui o campo refere-se a e selecionar de novo as células. Mas como já está feito, está pronto. Aqui em nome, você tem que colocar o nome que você quer chamar esse intervalo de dados. Então, eu vou chamar de nome, underline, países, sem acento. Então, é nome, underline, países, sem acento. Isso significa que o quê? Toda vez que você chamar por nome, underline, países, o Excel vai entender que você está se referindo ao intervalo que está de L13 até L16. Eu dou OK, fecho aqui a minha janelinha de gerenciador de nomes e você percebe que quando eu seleciono essas 4 células ao mesmo tempo, o Excel não chama de L13 a L16, ele chama de nome, underline, países. Se você tiver em uma outra célula, ó, ele vai chamando do nome da célula, mas se você aqui em cima digitar nome, underline, países, ele vai automaticamente para o intervalo que nós desejamos. E agora fica fácil, para fazer a validação de dados, para fazer lista suspensa com um nome, você precisa selecionar a célula onde você quer fazer, você vem aqui em dados, validação de dados, mesma coisa que os anteriores, e aqui em permitir você coloca lista e na fonte você coloca igual a nome, underline, países. Quando o Excel lê que você está colocando igual a nome, underline, países, para buscar as informações para essa validação de dados, ele já sabe onde ele tem que buscar as informações. Quando você dá OK, as informações estão aqui, justamente as informações do intervalo que você já fez a validação de dados anteriormente. Mais uma vez, se você trocar o Uruguai, por exemplo, por Marrocos, aqui na sua validação de dados, ele vai ter alterado. Por quê? Porque esse intervalo que eu estou selecionando é o nome underline países e aqui nessa caixa eu estou fazendo uma vinculação, estou fazendo um vínculo a esse intervalo. Se você muda o conteúdo que está aqui, automaticamente você muda o conteúdo que vai estar aparecendo na sua lista suspensa. Então era justamente isso que eu tinha para te mostrar hoje. 3 formas diferentes de fazer uma lista suspensa no Excel. A lista suspensa melhora e muito a qualidade do seu trabalho, fica um trabalho muito mais dinâmico, fica um trabalho muito mais bonito para o seu cliente ou para o seu chefe. Então espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, me seguir aqui na página e me seguir lá no Instagram também. Até mais!